Gálatas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Deus, eu busco ao Senhor nesse momento, implorando ao Pai querido a capacitação vinda do Teu Espírito Santo, a sabedoria do Senhor, a unção, para que eu possa ministrar ao Pai querido da Tua igreja. Eu sei, ó Pai, que de mim mesmo eu não tenho como fazer, mas eu suplico, ó Pai, o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito Santo. O Senhor tem colocado na minha mente, no meu coração, que possa fluir com graça, edificando a Tua igreja. Para a Tua igreja, que Tu possa dar o discernimento do Teu Espírito, para que eles possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Por assentar, irmãos. Essa carta do apóstolo Paulo, ela foi a primeira carta escrita por ele. Ela foi escrita entre o ano 48 ou ano 49 antes de Cristo. O que motivou a Paulo a escrever esta carta foi devido a falsos mestres, eles terem se introduzido ali nas igrejas e levar ali aos novos convertidos, aqueles que faziam parte das igrejas da Galácia, ensinamentos falsos. E esses ensinamentos estavam então enfraquecendo a igreja, abalando a igreja, e Paulo, ele, ao saber disso, ele enviou então essa carta para as igrejas. Essa carta, ela tem essa proposta apologética, né? Para então defender o que Paulo se propunha e também para confrontar os ensinamentos desses falsos mestres. Os ensinamentos desses falsos mestres, ele tinha ali dois pilares. O primeiro era para confrontar a justificação pela fé, que fora ensinada então por Paulo. Esses falsos mestres, eles diziam que não bastava crer pela fé no Senhor Jesus Cristo e ser salvo mediante a graça, justificado então por Cristo pela sua morte na cruz do Calvário. Isso não bastava, era necessário que eles então se circuncidassem e também guardassem a lei de Moisés. Podemos ver isso lá em Atos, capítulo 15, do verso 1 e do verso 5, onde diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era misto circuncidar-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Para confrontar então esses falsos mestres, esse foi o motivo, o objetivo da carta aqui do apóstolo Paulo. O outro motivo também foi porque eles estavam contrariando, eles estavam contestando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Eles diziam que Paulo não fazia parte dos 12, que Paulo ele não havia recebido autorização para poder proclamar o evangelho, para poder então pregar acerca de Cristo, e que ele era um impostor, que ele havia se autonomeado como apóstolo. Paulo então, ele se propõe aqui nessa carta a defender o seu apostolado. Vamos aqui a partir do verso 1, onde Paulo, ele começa dizendo: Paulo apóstolo, ele reivindica aqui, logo no início,
esse título que esses falsos mestres estavam negando para ele. Então, ele logo no início ele diz que ele é Paulo, o apóstolo. Para os judeus, essa palavra, apóstolo, ela era bem conhecida e tinha ali o significado de alguém que tinha um status especial, alguém que tinha uma mensagem especial e que desfrutava de um comissionamento que procedia de alguém que teria uma posição mais elevada do que ele mesmo. Então, o que Paulo está dizendo é que a autoridade no qual ele tinha, esse comissionamento no qual ele fora dado, e a mensagem que ele tinha era uma mensagem especial, e ele fora enviado por alguém no qual tem autoridade acima dele mesmo. É isso que ele logo diz de início: Paulo, o apóstolo. Essa foi a mesma palavra que foi usada por Jesus Cristo quando ele comissionou ali os 12. Vemos isso em Lucas, capítulo 6, o verso 13. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. É a mesma palavra que Paulo usa aqui, foi essa palavra usada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele então está reivindicando ser apóstolo, assim como ali os 12. Se nós olharmos para as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre reivindicou essa condição dele ser apóstolo. Ele nunca deixou dúvida quanto a isso. Ele sempre foi bem claro que ele era apóstolo, e ele escrevia, mostrava, deixava bem claro em todas as suas epístolas. Romanos, capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Efésios, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Em todas as epístolas, nós vemos que Paulo ele deixava muito claro a sua autoridade apostólica, a sua condição dele ser apóstolo, e ele demonstrava isso na introdução de todas as suas cartas. Mas interessante que, diferente das outras cartas, aqui Paulo ele mostra que a sua autoridade apostólica não advinha de homem algum. Ele não fora instituído como apóstolo da parte dos homens. Olha o que ele diz aqui, continuando o verso 1: não da parte dos homens, nem por homem algum. Ele quer aqui, especificamente nessa carta aos Gálatas, confrontar esses falsos mestres que estavam negando esse título dele, e ele mostra que ele era sim apóstolo, mas o seu apostolado não foi em virtude de algum outro homem, por mais que ele fosse ungido, capacitado, ou uma outra igreja que o instituiu como apóstolo, mas ele demonstra que ele é apóstolo, não da parte do homem ou por homem algum, mas ele continua dizendo que foi por causa de Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 1, continuando: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Aqui ele reivindica que ele é sim apóstolo, mas apóstolo da parte do Senhor Jesus Cristo, que a sua autoridade apostólica é uma autoridade divina, e ele então confronta os falsos
mestres que haviam se introduzido ali na carta e havia realmente confrontado, afrontado o apostolado então de Paulo. Ele continua então no verso 1, que o ressuscitou dentre os mortos. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que chamou, que autorizou a Paulo a ele ser apóstolo. E Paulo ele coloca que essa condição de ter visto a Cristo ressurreto foi algo essencial para que ele fosse chamado para ser apóstolo. Então, no verso 1 ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa condição de ter visto ao Senhor Jesus Cristo, ele reivindica como algo essencial, como foi algo que aconteceu com ele, que fez parte para que ele pudesse ter essa autoridade e ser chamado de apóstolo. 1 Coríntios capítulo 9, o verso 1 diz: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós as minhas obras no Senhor Jesus? Ele reivindica esse fato de ter visto a Jesus ressurreto ali no caminho para Damasco. Isso era essencial para que ele fosse apóstolo. É isso que ele coloca para confrontar esses falsos mestres. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 8 e o verso 9: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Essa questão hoje do apostolado, e em que consiste a autoridade apostólica, é algo que nós deveríamos estar muito conscientes em relação a isso. Saber responder esta pergunta: em que consiste a autoridade apostólica? Em que consiste alguém dizer que é um apóstolo e que tem autoridade hoje de apóstolo? É uma resposta que nós, enquanto igreja, deveríamos saber responder. Paulo está reivindicando esse título. Os falsos mestres estavam ali introduzidos dentro da igreja e querendo colocar que ele não era apóstolo, mas ele reivindicava esse título. Em que consiste então a autoridade apostólica? Vamos colocar pelo menos dois fundamentos aqui. O primeiro é que os apóstolos, eles foram designados por Deus para colocar o fundamento das igrejas. Isso através das suas pregações, ou também através da escrita. E desta forma, eles eram infalíveis e eles eram também inspirados por Deus. Então, quando Paulo ele se autodenomina apóstolo, ele está dizendo que ele tem autoridade para colocar o fundamento da igreja, a base da igreja, que o que ele ensina, que o que ele coloca enquanto carta doutrinária, é uma base para que a partir daí a igreja seja edificada. Então, se ele está se denominando como apóstolo, ele está mostrando que ele, na verdade, fora comissionado por Deus e tem uma autoridade vinda de Deus para colocar a base, o fundamento de uma igreja. E a partir dessa base que a igreja pode ser sustentada. Vejamos, Efésios capítulo 2, o verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, nós, hoje, estamos sendo edificados, mas temos uma base, nós temos um fundamento, nós temos um alicerce, e esse alicerce são os escritos, os ensinamentos dos apóstolos. Em que consiste a autoridade apostólica? É por eles terem colocado os fundamentos da igreja, pela qual ela fora edificada, qual ela é edificada.
Uma segunda resposta que podemos dar, em que consiste a autoridade de um apóstolo, é que eles interpretavam o Velho Testamento, dando significado às escrituras do Velho Testamento, e revelando também os mistérios que havia de uma certa forma oculta. Então eles interpretaram, eles têm essa capacitação, essa iluminação, essa autoridade para interpretar o Velho Testamento, dando luz ao que era ali algo desconhecido para nós. Por exemplo, no dia de Pentecostes, nós vemos ali que Pedro, ele mostrou que o que estava ocorrendo ali, aquele derramar do Espírito Santo sobre os irmãos, era o cumprimento da profecia de Joel. Mas essa condição de poder dar luz a essa profecia do Velho Testamento foi em virtude de Pedro ele ser um apóstolo. Nós podemos dar outro exemplo, a questão do Evangelho de Mateus. Nós encontramos ali 9 vezes essa expressão, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, várias atitudes, vários ensinamentos de Jesus Cristo, nós vemos ali que o apóstolo Mateus, ele então interpretava aquele acontecimento como sendo o cumprimento de uma profecia. Então, em que consiste a autoridade do apóstolo? Consiste em ele ter essa iluminação, essa compreensão, e deu luz a algumas profecias do Velho Testamento que estavam se cumprindo e mostrando ali no Novo Testamento. Ou então, dar a base, o fundamento pelo qual a igreja ela é alicerçada. Tendo como base essa resposta, em que consiste a autoridade do apóstolo, nós podemos afirmar que hoje não existe apóstolos em nossos dias. Como o próprio Paulo, ele falou aqui em Coríntios, que ele foi o último apóstolo. Aqueles que se autodenominam hoje apóstolo, o fazem de uma forma fraudulenta, porque não há mais apóstolos em nossos dias. Terminou ali nos 12 e mais Paulo. Então esses que se autodenominam apóstolos, eles não têm autoridade para se fazer apóstolos. Eles o fazem de uma forma fraudulenta. Verso 2: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Em relação a essa localidade, ou quais eram essas igrejas que estavam ali na galáxia, os comentaristas eles não são unânimes em relação a afirmar qual era a localidade, quais são essa região ou essas igrejas. Eu gostei muito do comentário de John Stott em relação ao que ele diz. Ele diz que se refere à parte sul da província e particularmente a 4 cidades da Pisídia, que são Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária, e em cada uma dessas cidades havia uma igreja estabelecida, no qual nós podemos ver que está narrado nos capítulos 13 e 14 de Atos. Então, quando Paulo fala que escreveu aqui as igrejas da galáxia, se refere então a essas 4 cidades da Pisídia: Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. O verso 3 ele diz: graça e paz. Graça e paz. Essa palavra graça e paz, ela resume o evangelho da salvação, no qual Paulo ele pregava. Graça e paz. A natureza da pregação do evangelho está aqui na paz, ou seja, na reconciliação. A partir do momento que nós olhamos para o evangelho de Cristo, e nós então reconhecemos a Jesus como nosso único e nosso suficiente Salvador, nós passamos a ter paz com Deus, ou nós fomos reconciliados com Deus. É isso que trata quando então quando Paulo ele vem aqui saudar a igreja com graça e paz. Nessa expressão ele resume então todo o seu evangelho, mostrando que esse é a natureza da salvação. Fomos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus. Antes éramos inimigos,
Antes nós não tínhamos acesso a Deus, mas agora em Jesus Cristo nós fomos reconciliados e temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, verso 19: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E quando ele fala sobre a questão da graça, é a fonte desse evangelho, porque é através da graça, desse favor imerecido, que nós podemos ter acesso a Deus, não através dos nossos méritos, não através da nossa justiça própria, ou algo que nós pudéssemos apresentar diante de Deus, mas esse evangelho, ele consiste nessa graça, nesse favor imerecido, mostrando que nós não temos nenhum mérito diante de Deus, mas foi devido à sua benevolência, devido ao seu favor, que podemos ter então essa reconciliação e termos acesso a Deus. Efésios capítulo 2, do verso 8 e verso 9 diz: porque pela graça sois salvos, é a fonte, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele continua: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça e essa paz, onde resume aqui o evangelho da salvação, exposto, pregado por Paulo, ela tanto flui do Pai, como também do seu Filho, Jesus Cristo. Então, a salvação que nos é otorgada, vem tanto de Deus Pai, como também do Filho. Ele continua no verso 4, o qual se deu a si mesmo. O qual se deu a si mesmo. A fonte dessa graça e dessa paz, da onde provém a graça e a paz de Deus, nós vemos que é a morte do Senhor Jesus Cristo. Se hoje nós fomos reconciliados, se hoje nós temos paz com Deus, e isso foi dado em virtude da graça, foi por causa da cruz de Cristo. A fonte de onde nós fomos reconciliados e nós temos acesso a Deus, e de onde o evangelho ele flui, foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Foi em virtude de Jesus ter se feito homem e ter morrido na cruz do Calvário. É o que Paulo ele coloca aqui no verso 4, o qual se deu a si mesmo. Foi por causa de Cristo ter morrido por nós, foi por causa dele ter assumido então os nossos pecados na cruz do Calvário. Essa é a fonte, da onde realmente flui a graça e a paz para todos nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí ele continua: graça e paz da parte de Deus e Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, por nossos pecados. Quando Paulo ele coloca que Jesus Cristo ele se deu a si mesmo por nossos pecados, ele está mostrando que nós por nós mesmos não teríamos condições de nos achegar a Deus, visto que nós estamos afastados de Deus, nós somos pecadores e nós não temos uma justiça própria. Ele está mostrando a condição do homem, que ele por si mesmo não poderia se achegar a Deus. Mas se nós temos acesso a Deus pela sua graça, temos acesso a Deus, que nos fomos reconciliados por causa da morte do Senhor Jesus Cristo, isso provém dele. Mas nós por nós mesmos estávamos em pecados e não teríamos condições de nos achegar a Deus. Então foi pela benevolência, pela misericórdia, pela intervenção divina, onde o homem por si mesmo não teria condições de se achegar a Deus,
visto estar em pecados, por nossos pecados. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Era essa a nossa condição, pessoas que não teriam justiça própria e por si mesmo não poderia se justificar diante de Deus. No verso 4 ele continua: para nos livrar do presente século mau. O objetivo da morte de Jesus Cristo foi para que nós hoje fôssemos libertos do poder de Satanás sobre nós. O diabo, ele já não tem poder sobre nós. A morte de Jesus Cristo, ele pisou ali na cabeça da serpente e ele foi destituído de poder. Nós já não estamos mais sujeitos ao diabo. Ele já não tem mais autoridade sobre nós. É isso que ele diz aqui no verso 4: para nos livrar do presente século mau. A morte de Jesus nos liberta do poder do diabo sobre nós. Já não vivemos mais debaixo do senhorio do diabo. Ele já não tem autoridade sobre nossas vidas. Veja bem, nós não podemos dizer que nós não pecamos, porque se dizermos isso, nos fazemos mentirosos. Então estamos sujeitos a pecar. Mas nós podemos dizer o seguinte: eu posso não pecar. Eu posso hoje dizer que em nome de Jesus Cristo, eu nunca mais me dobro diante de um ídolo, diante de uma imagem, diante de uma escultura, e eu hoje proponho a não fazer isso, ainda que toda a minha cultura, toda a minha formação, ela me levou a isso. Mas ao ter a luz do Evangelho, eu posso hoje não mais pecar. Eu posso dizer que eu não mais me curvo diante de um ídolo. Então o diabo, ele já não tem mais o poder para me fazer pecar. Eu posso não pecar. Ele já não tem autoridade sobre a minha vida. Ele já não mais cega o meu entendimento. Mas a luz do Evangelho me libertou do poder dele sobre mim. Colossenses capítulo 1 verso 13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios capítulo 2 do verso 1 ao verso 6 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O diabo, ele já não tem mais poder sobre nós. Uma passagem que nós devemos guardar em nossos corações, lembrarmos constantemente. Hebreus capítulo 2, o verso 14, onde diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Essa palavra aqui, aniquilar, ela tem o sentido de privar de poder. O poder dele foi privado, foi limitado. Ele já não pode agir em nossas vidas conforme o seu bel prazer. Mas nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E em Cristo Jesus, o diabo agora está debaixo dos nossos pés. Ele não tem autoridade sobre nós. E nós podemos, em Jesus Cristo, nesse processo de santificação, restaurar a imagem de Jesus Cristo sobre nós. Eu posso hoje dizer: eu posso não pecar.
ele já não tem autoridade sobre nós. É isso que o verso 4, ele diz aqui, para nos livrar do presente século mau. Esse foi o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo, entre outras coisas, em termos de trazer uma reconciliação com Deus, e fazer com que nós fôssemos aceitos por Ele, e termos o céu como promessa. Mas também, enquanto estamos aqui, nós temos essa condição de não estarmos mais debaixo do senhorio do diabo. Então ele nos livrou, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Continuando aqui o verso 4, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Aqui Paulo ele fala sobre o motivo da morte de Cristo. Ele declara que a morte do Senhor Jesus Cristo, o motivo foi segundo a vontade de Deus. Na cruz do Calvário estava lá em harmonia tanto o Pai como o Filho. Foi por causa do amor dele para conosco, foi por causa da benevolência, da bondade nele, por causa dele, que nós fomos salvos, não em virtude de algum mérito nosso, mas a salvação, a reconciliação, esse poder estar em Cristo Jesus, é por causa da vontade dele, segundo a vontade de Deus Pai. Mas é importante nós percebermos aqui no verso 4, que tanto o Filho quanto o Pai, eles estavam em harmonia em relação à nossa salvação, em relação a nos reconciliar com Ele mesmo. Olha como começa o verso 4, o qual se deu a si mesmo. Jesus Cristo, Ele deu-se a si mesmo, e Ele termina dizendo, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Jesus Cristo, o Filho, juntamente com o Pai, a vontade dele estava em harmonia para fazer com que o homem fosse reconciliado com ele mesmo. E terminando aqui o verso 5, ele diz, ao qual seja dado glória, para todos sempre, amém. Paulo então ele termina essa introdução estimulando aqui aos irmãos a glorificarem a Deus, tanto por terem sido reconciliados com Deus, como também pelo fato de terem sido libertos do poder de Satanás sobre nós. Ele então convoca ali os membros da igreja da galáxia a reconhecer isso, que nós fomos salvos no Senhor Jesus Cristo, pela vontade dele, não obstante nós termos sido pecadores, mas foi pela benevolência, pela graça dele. E também fomos libertos do poder de Satanás, onde ele não tem autoridade sobre nós. Aí agora ele estimula a igreja a glorificar a Cristo, por saber disso, que nós fomos reconciliados e o Satanás não tem mais poder sobre nós. Amém? Romanos capítulo 11, do verso 33 ao verso 36 diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém. Vamos orar. Ó Deus, bendito seja o teu santo nome, agradecemos, ó Pai, pelos nossos olhos terem sido abertos, e podemos, ó Pai querido, contemplar a vitória de Cristo ali na cruz do Calvário por nós, e nesse contemplar, nós fizemos, ó Pai querido, algo, nós exercitamos a nossa fé, a nossa confiança nos méritos de Jesus Cristo, nós reconhecemos o Teu Filho como aquele que nos justificou na cruz do Calvário. Obrigado, ó Pai querido, porque não obstante termos sido reconciliados contigo, ainda nesse presente século, nós somos libertos da autoridade do diabo sobre nós. Ele já não tem mais o poder sobre nós, porque estamos em Ti, assentados ao Teu lado. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor.
Obrigado, ó Pai querido, porque em Cristo Jesus nós podemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Obrigado, ó Pai querido, porque isso só é possível por causa de Ti. Por isso agradecemos e louvamos ao Teu nome, damos a honra e a glória, porque só o Seu nome é devido. Agradecemos a Ti por essas verdades terem sido mostradas a nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.